Um trenó com um pinguim pesando 80 newtons está em repouso sobre uma ladeira de ângulo θ igual a 30 graus com a horizontal, conforme a figura abaixo. Entre o trenó e a ladeira, o coeficiente de atrito estático é 0,4 e o coeficiente de atrito cinético é 0,2. Item A. Qual é o menor módulo da força F paralela ao plano que impede o trenó de deslizar ladeira abaixo? Item B. Qual é o menor módulo de F que faz o trenó começar a subir a ladeira? E C. Qual é o valor de F que faz o trenó subir ladeira com velocidade constante? Considere gravidade, etc. e tal, todos os dados que eu já coloquei ali. Problema lido, dados identificados. A próxima etapa é identificar agora as forças, né? Então vamos lá. Uma força já foi dada, que é essa força F aqui, ó, que eu já vou estender. Então tá aqui, ó, isso aqui já é um dado do problema. Então agora nós fazemos o resto do trabalho. Bom, eu vou ter aqui a atuação da força-peso na vertical e para baixo, né? Então tá aqui, força-peso, que é o peso do sistema pinguim mais trenó, perpendicular a esta superfície, ou seja, formando 90 graus com ela. Nós vamos ter a força normal, então tá aqui, força normal. E agora precisamos fazer a decomposição, eu vou até trocar a cor aqui para fazer direitinho. Vou fazer a decomposição da força-peso. Ora, então eu faço uma linha aqui, né, paralela ao plano inclinado, aqui. O plano inclinado está aqui, então uma linha com a mesma inclinação do plano inclinado. Depois eu faço outra linha partindo da ponta da seta aqui, né? Paralela à força normal aqui, ou formando 90 graus com o plano inclinado. Então tá aqui, ó, formando 90 graus. Ó, forma 90 graus com o plano inclinado e também ela é paralela à força normal. Daqui vão sair dois vetores. Eu vou trocar a cor de novo aqui, vou pegar um azul. Daqui vão sair dois vetores. Vai sair, como o peso foi fracionado, né? Vai sair a componente aqui na vertical, que vai se equilibrar aqui com a força normal, que eu vou chamar de PY. E aqui vai ter a componente do peso, que vai ficar contrária aqui a essa força, né? Então, tá aqui. Tá aqui a componente do peso, que eu vou chamar de Px. E esse ângulo θ é este mesmo ângulo aqui. Pronto! Tem mais uma força para identificar, que é a força de atrito. Mas ela não vai ser identificada agora, porque como para cada caso eu vou ter que fazer um diagrama de corpo livre, eu julgo importante equacionar aqui com o atrito. Então, vamos indicar ó, que nessa superfície tem atrito, que pode ser estático, né? Então, aqui pode ser estático. Ó, o atrito pode ser estático ou cinético. Vai ser cinético se o trenó escorregar ou subir o plano inclinado acima. Então, por enquanto, essas são as forças. E o restante nós identificamos no desenho. Agora, a partir desse desenho aqui, dessa estrutura, eu posso identificar as componentes do peso, né? Como sempre. Separei de forma que fique visualmente menos poluído apenas aqui a força-peso e as suas decomposições na direção de x e y. Aí sempre nós vamos obter essa figura geométrica. Aí nós fizemos o seguinte, né? Fizemos aqui o deslocamento da componente do peso na direção dx para cá, para fechar o triângulo retângulo. E a partir dessa figura aqui, que é um triângulo retângulo, nós conseguimos expressões, né, envolvendo cossenos e senos para poder equacionar. Então, começando aqui com o cosseno de θ vai ser igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ora, cosseno do ângulo θ vai ser igual. Se eu olhar para esse triângulo retângulo, eu vou estar procurando o cateto adjacente, que é o cateto que está colado ao ângulo. Só pode ser o nosso PY. Pronto. E a hipotenusa vai ser o P, que eu não coloquei aqui, ó, peso P. Então tá aqui.
Como nós queremos saber a componente do peso na direção de y, basta isolar aqui. Então, vai ser PY igual a P vezes cosseno do ângulo θ. E está aqui a nossa expressão. E eu já posso calcular, né? Então, PY vai ser igual ao peso, que ele disse que era 80 newtons, né? O peso, aqui não precisa colocar mg, né? Como ele deu o valor da força-peso, já é só substituir direto. Vezes o cosseno de quantos graus? 30 graus. 30 graus, ok. Então, vamos lá. 80 vezes cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que ele diz aqui, ó, para nós aproximar, aqui faltou um sinalzinho aqui, ó. Ele está dizendo que a raiz de 3 é aproximadamente 2. Então, para facilitar nossas contas, nós vamos trocar. Então, vai ser 80 vezes raiz de 3, que é aproximadamente 2, vezes 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 80 vezes 1, que é igual a 80 newtons. Pronto, está aqui o peso. Agora, a nossa próxima etapa é fazer a mesma coisa para a componente do peso na direção... agora uma expressão com seno. Então, está aqui, seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olhando esse triângulo retângulo aqui, a gente consegue identificar que o seno do ângulo θ vai ser dado pelo cateto oposto, que vai ser px, oposto na frente do ângulo θ, e a hipotenusa vai ser p. Isolando px aqui, vai ser p vezes seno de θ. Ora, px vai ser igual ao peso do módulo do peso, que é 80 vezes seno de 30 graus, que é 1/2. Então, vai ficar 80 vezes 1/2. 80 vezes 1 vai dar 80 sobre 2, e isso aqui é 40 newtons. Portanto, nós podemos concluir que o peso na direção de x, o módulo do peso vai ser aqui na direção de y, perdão, na direção de y, deixa eu arrumar aqui, na direção de y vai ser 80 newtons, e o peso na direção de x vai ser 40 newtons. Vamos destacar esses dois resultados aqui. Aqui no item A agora, a gente precisa fazer uma discussão. Como eu já descobri os valores de px e py, eu já posso atacar o item A. Então, já deixei o diagrama pré-pronto, mas vamos ver o que o item A quer primeiramente. Ele diz assim, ó, qual é o menor módulo da força F paralela ao plano que impede o trenó de descer ladeira abaixo? Então, as forças que estão ali naquele diagrama são essas mesmas aqui, mas a gente precisa fazer compreender o atrito nessa situação. Então, eu coloquei o seguinte, o menor módulo da força F é a força que precisa do atrito, ela precisa do atrito para não deixar o bloco escorregar. Portanto, ambas têm que apontar no mesmo sentido, porque olha só, o plano inclinado está ali, né? Aí ele quer uma força ele quer a força F mínima, ele quer qual é o módulo da força F que precisa do atrito para o bloco não escorregar. Então ele quer a menor força possível para o bloco não escorregar. Ou seja, qualquer força inferior a essa força mínima, o bloco começa a escorregar. Nesse sentido, o atrito vai ajudar. O que acontece? Tu quer a força mínima, então o bloco está na iminência de descer ladeira abaixo. Isso significa que se o bloco está na iminência de escorregar a ladeira abaixo, ele está na iminência de escorregar a ladeira abaixo, o atrito tem que apontar na mesma direção da força. O atrito tem que apontar na mesma direção da força. Porque olha só, o bloco está na iminência de descer o plano inclinado. Eu estou fazendo a menor força possível. Tem que concordar comigo que para isso não acontecer, o atrito também tem que estar apontando na mesma direção da força.
Então, o atrito, ele ficaria assim, ó. Tá aqui, já tem a força F, né? Então, eu vou ter aqui a contribuição da força de atrito e tem que ser o atrito estático. Tem que ter o estático, porque ele está fazendo a menor força para o bloco escorregar e isso significa que o bloco ainda não escorregou. Ele não escorregou, ele está na iminência de escorregar. Então, ainda está em ação atrito estático. Então, a partir desse diagrama de força, nós vamos fazer as equações aí e descobrir qual é essa força mínima que impede o trenó de escorregar. Agora aqui basta fazer a aplicação das leis de Newton. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou dizer, né, então, o que é a segunda lei de Newton, né? Que a resultante das forças no eixo horizontal, H de horizontal, é igual a massa vezes a aceleração. Ora, qual é a resultante das forças, ou seja, qual é o somatório das forças ou da componente das forças que vai deixar aqui esse sistema parado, em equilíbrio, né? Que a gente já viu que por enquanto aqui ele fica parado. Vai ser, vai ser a força de atrito estático, mais a força F aplicada menos a componente da força peso na direção dx. Tudo isso igual a quanto? Tudo isso tem que ser exatamente zero, já que a gente viu que o bloco ele não escorregou, ele está na iminência de escorregar. Bom, agora organizando essas equações aqui, né? O que nós sabemos? Nós sabemos que o atrito, quem é a força de atrito? Ó, já vamos colocar aqui, ó, força, só que está nas notas de aula, tá? Força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E a força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Ótimo! Então, essa aqui vai ser, eu vou chamar de equação 1, na verdade, depois eu substituo ali, eu vou chamar de equação 1. Pronto! Agora, eu aplico a segunda lei de Newton na vertical, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, qual é a resultante das forças nesse eixo aqui? Vai ser a força normal menos PY, igual a zero, né? Porque também não vai se mover ali na vertical, mesmo caso do exercício anterior lá, que nós vimos sobre plano inclinado. Bom, eu já posso descobrir a força normal, porque eu vou precisar do atrito, eu sei que ele depende da normal, então a força normal vai ser igual a PY. Só que nós já determinamos PY, está determinado, ó. PY vale exatamente 80 newtons, está aqui calculadinho, a gente já tinha calculado. Então nós vamos dizer que a normal é igual a 80 newtons. Vamos guardar esse resultado aqui e vamos chamar isso aqui de equação 2. Pronto! Agora sim, já dá para fazer alguns cálculos. Ó, como ele quer saber esta força F aqui, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos primeiramente reescrever a equação 1. Então, a força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal mais a força F menos Px igual a zero. Força F eu vou manter desse lado da igualdade. Aí vai ficar mais Px, ou seja, vai ficar Px menos a força de atrito estático vezes a força normal. Pronto! Agora, basicamente, tem que fazer conta aqui. Força vai ser Px, nós também calculamos. Se eu não me engano, Px deu 40 newtons. Ora, então tá aqui, 40 newtons, menos o coeficiente de atrito estático é 0,4, tá aqui, vezes a força normal, que é 80. Ora, 40 menos 0,4, uma casa depois da vírgula, 4 sobre 10, vezes 80. Posso simplificar este zero com esse zero? Aí vai ficar o seguinte, força F é igual a 40 menos 4 vezes 8. Isso aqui vai dar 40 menos 32, porque 4 vezes 8 é 32.
e este resultado aqui dá 8 newtons. Portanto, a menor força, o módulo da menor força que pode ser feita para esse bloco não escorregar é 8 newtons. Então aqui nós já matamos o item A. Preciso da atenção de vocês novamente aqui no item B. Então vamos voltar lá, nós fizemos a leitura e aí em seguida a gente faz uma discussão em cima. Então no item B ele quer o seguinte, ó. Qual é o menor módulo da força F que faz o trenó começar a subir a ladeira? Ó, vai começar, olha a palavra, até destaquei em negrito ali, vai começar, isso significa que ainda não começou. Ainda não começou. Aqui que entra a língua portuguesa, aqui que entra a interpretação. Muitos alunos reclamam, não gostam de português, só que sem uma boa interpretação da língua portuguesa, tu não resolve questões de física, tampouco de matemática e de várias outras disciplinas, como química, etc e tal. Então, ó, ele quer o menor módulo de F que faz o trenó começar a subir a ladeira. Ainda não começou. Então tá aqui, ó. Se o bloco vai começar a subir, o atrito que ainda está atuando é o estático. Ele vai começar. Ele não começou a subir, ele vai começar. Então está na eminência. Então eu estou fazendo uma força F que está na eminência de fazer o bloco começar a escorregar, mas subindo o plano. Ó, o que acontece? Como ele não escorregou ainda, subindo o plano, eu coloquei, pois não temos escorregamento relativo entre as superfícies do plano. Logo, o atrito que está atuando ainda é o estático. Então, olha só, estou fazendo uma força F de tal forma que ela tá sendo, que o bloco ficou na eminência de começar a subir o plano inclinado. Para onde o atrito tem que apontar? No sentido oposto, contrário à tendência de movimento. Então, o nosso atrito, agora ele tem que apontar para cá. Esse problema é muito bom, bem interpretativo. Então, tá aqui, ó. E ainda vai ser a força de atrito estático. Então eu quero a força, né, ali de tal forma que o bloco fique na eminência de subir o plano inclinado. Agora o atrito, ele tá na eminência de começar a escorregar de tal forma que suba o plano. O atrito tem que apontar no sentido oposto. Então este aqui é o diagrama de corpo livre para nós poder responder o item B. E aí a gente faz a mesma coisa ali do item A. Equaciona tudo direitinho usando a segunda lei de Newton. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo horizontal, então vai ficar o seguinte, ó, a resultante das forças no eixo horizontal é igual a massa vezes a aceleração. Ora, qual é a resultante, ou seja, a componente das forças nesse eixo? Vai ser a força F menos Px menos a força de atrito estático. E tudo isso tem que ser quanto? Tem que ser igual a zero, porque o bloco está na eminência de começar a subir o plano inclinado. Então ele está parado ainda, então a aceleração, não vai ter aceleração, vai ser nulo. Então aqui vai dar zero. Agora é só fazer essa conta aqui, ó. F vai ser igual. Como eu quero saber F, eu jogo tudo para o outro lado. Então vai ficar Px mais força de atrito estático. E agora, alguns cálculos aqui já estão feitos, ó. A força F vai ser igual. Px vale quanto? Não lembro mais, mas eu já tinha feito. Px vale 40 newtons. Ótimo, tá aqui. 40. Mas a força de atrito estático, ela foi calculada já, ó. Ela tá calculada, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, força de Px, tá aqui, ó. Aqui, pegando aqui o resultado do item A, né? Ó, força de atrito estático, ela tá aqui, né? Aqui é força de atrito estático. Então, ó, μe vezes a normal, né? Quando eu fiz essa conta aqui, ó, isso aqui deu quanto? Deu 0,4 vezes 80. Isso aqui deu 32, ó, deu 32. Então, a força de atrito estático, ó, o fatia ali, se tu calcular, ó, força de atrito estático, ele deu 32 newtons. Então é só substituir. Poderia ter deixado essa continha feita ali. Então aqui vai dar 32. Ora, 40 mais 32, 72 newtons. Então essa aqui é a força que deve ser realizada.
é a força mínima ali, né? A menor força, o menor módulo da força para deixar o bloco na eminência de subir plano acima. Tá resolvido o item B. Peço atenção novamente agora para a gente fazer uma análise no item C. Ele diz o seguinte, ó. Qual é o menor módulo da força F que faz... Perdão, qual é o valor da força F que faz o trenó subir a ladeira com velocidade constante? Olha só. A velocidade é constante, significa que ela vai ser a mesma ao longo da subida do trenó com o pinguim. Então, qual é a situação que nós temos que tirar aqui? Qual é a análise que deve ser feita? É o seguinte, a aceleração tem uma dependência da velocidade em relação ao tempo. Então, ele está dizendo que a velocidade é constante, ou seja, sempre a mesma o tempo todo. E a aceleração é variação da velocidade. Como a velocidade é constante, ela não está variando. A velocidade vai ser sempre a mesma ao longo do percurso. Isso significa que quando eu fizer ali o somatório da resultante das forças, vai continuar dando tudo isso igual a zero. Porque a aceleração é zero, mas tem um porém. Nessa situação, como ele vai estar subindo a ladeira, já vai estar tendo escorregamento relativo entre duas superfícies, que é a superfície do plano inclinado e do trenó. O que vai contar aqui, o que vai mudar para o item C é que agora sai de cena o atrito estático que estava presente no item A e B e vai entrar agora o atrito cinético. Então o atrito estático sai de cena e entra o atrito cinético no item B, no item C, porque nós estamos tendo escorregamento relativo. Então vão ser as mesmas contas, mas com o coeficiente de atrito cinético. Aqui está então o diagrama de corpo livre, para a gente poder montar as equações de forma adequada. Então, notem que ele não muda muito, ele não muda muito para o diagrama do item B. A diferença é que agora só mudou o atrito, que de estático passou a ser cinético devido à ocorrência de escorregamento relativo entre duas superfícies, trenó e plano inclinado. Bom, como que eu começo? Segundo a lei de Newton, no eixo horizontal, força resultante no eixo horizontal é igual a massa vezes a aceleração. Já vimos que essa aceleração vai ser zero, devido ao que foi discutido anteriormente. Então, nós vamos ter a força F menos Px menos força de atrito cinético, né, cinético de movimento, igual a zero. Ora, como eu quero saber a força F, vou jogar esses camaradas para o outro lado. Então, vai ficar Px mais força de atrito cinético. Força é igual. Já tenho o resultado de Px, mas eu não tenho ainda do atrito cinético. Então, o atrito cinético vai ser quem? Coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Pronto, aqui tem que fazer conta. Então, vai ficar força é igual Px. Esqueci de novo, volto lá e dou uma olhada, porque já está calculado. Bom, Px vale 40 newtons. Então, vai ficar aqui, ó, 40 mais coeficiente de atrito cinético. Também não lembro. 0,2 vezes a intensidade da força normal. Bom, nós vimos ali, ó, que a normal é igual a Py. E Py não vale 80 newtons, então tá aqui. A normal continua sendo 80 também, não mudou. Então a força normal, 80 newtons. Pronto. 40 mais 0,2, uma casa depois da vírgula. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre 10 vezes 80. Simplifico este zero com este zero. Isso aqui vai ficar o seguinte. F é igual a 40 mais 2 vezes 8. 40 mais 2 vezes 8 dá um belo de 16. Ora, 16. 16 mais 40, 56 newtons. Portanto, a força necessária nessas condições do item C é exatamente igual a 56 newtons. Portanto, respondemos aí os itens A, B e C. Basta conferir com o gabarito, né? Lembrando que essa condição aqui é quando a velocidade é constante. Espero ter ajudado vocês.